Caros amigos, muito boa noite. Então, neste vídeo, vou calcular o limite quando x tende para 0, abre parênteses reto, 1 mais, abre parênteses curvo, logaritmo imperiano do cosseno de x sobre logaritmo do cosseno de x sobre 2, isto ao quadrado e isto tudo ao quadrado. Ora bem, repare-se, o limite quando x tende para 0 de 1 mais ln do cosseno de x sobre ln do cosseno de x sobre 2, portanto, isto aqui ao quadrado, tudo isto aqui ao quadrado, e agora investigando um pouco o que dá este limite, é evidente, atendendo às propriedades dos limites, o limite 1 é 1. Mas aqui neste quociente, e depois atendendo, portanto, aqui o limite de uma potência é a potência do limite, este limite do logaritmo do cosseno de x quando x tende a 0, portanto ficaríamos aqui com o cosseno de 0 que é 1, o que dá logaritmo de 1 que é 0, e aqui o mesmo, quer dizer, aqui temos uma determinação do tipo 0 sobre 0. Portanto, o que eu vou fazer, digamos, é apenas calcular este limite, ou seja, vou calcular o limite quando x tende para 0 do ln do cosseno de x sobre o ln do cosseno de x sobre 2. E no cálculo deste limite, eu quero aproveitar, digamos, o que me é dado, que neste caso é isto que aqui está. Aliás, está aqui um erro que eu peço desculpa, está aqui um erro. Este limite aqui de 1 mais x sobre x quando x tende para 0 é 1. Agora reparei nisso, peço desculpa. E então, aproveitando um pouco, isto que nos é dado, isto será o mesmo que ter limite quando x tende para 0, traço de fração, ln, eu vou escrever mesmo 1 mais, então será mais cosseno, não é, de x menos 1, sobre, e procedendo da mesma maneira, ln de 1 mais cosseno de x sobre 2 menos 1. Ora bem, então eu não alterei nada, posso então prosseguir. Isto é o mesmo que ter então limite quando x tende para 0, traço de fração, ln de 1 mais cosseno de x menos 1, e então, para aproveitar o limite que me é dado aqui, eu vou escrever aqui, portanto, em denominador, cosseno de x menos 1, vezes o limite quando x tende para 0, e agora, olhando aqui para este, será, portanto, o limite, em denominador vou obter logaritmo, não é? De 1 mais cosseno de x sobre 2, não é? Menos 1, claro, isto aqui entre parênteses, para realçar, e então, em numerador vou apenas colocar cosseno, não é? De x sobre 2 menos 1. Claro, ainda vezes o limite, porque eu alterei esta expressão, quando x tende para 0. Se eu coloquei aqui cosseno de x sobre 2 menos 1, terei que colocar aqui em denominador cosseno de x sobre 2 menos 1. E claro, aqui se coloquei em denominador cosseno de x menos 1, terei que colocar aqui, obviamente, cosseno de x menos 1. Pronto, tudo bem até aqui. Neste momento, repare-se no seguinte, quando x tende para 0, cosseno de x menos 1 tende também para 0, quer dizer, tenho aqui uma nova variável que é, digamos, cosseno de x menos 1 vai tender para 0, que eu podia igualar a um t, por exemplo. Quando x tende para 0, é evidente que o cosseno de x menos 1 tende a 0. O mesmo se passa aqui. Eu ter x a tender para 0 é o mesmo que ter, digamos, o cosseno de x sobre 2 menos 1 que tende para 0. Claro que eu aqui poderia fazer cosseno de x sobre 2 menos 1 igual a um t, mas pronto, a coisa é efetivamente a mesma. Isto quer-me dizer, então, que o limite proposto, dado que este limite é 1, este também será 1, apenas terei
que pensar neste limite. E, novamente, eu vou aproveitar o que me é dado. Ou seja, vou aproveitar o seguinte, eu tenho que me aproveitar deste limite de seno de alfa x sobre seno de beta x, que é igual a A sobre B. Então, repare-se também no seguinte, o cosseno de 2x é precisamente igual ao cosseno quadrado de x menos seno quadrado de x. Ou seja, o cosseno de 2x há de ser igual, e passando este cosseno quadrado a seno, é o mesmo que ter 1 menos seno quadrado de x menos seno quadrado de x, o que é o mesmo que ter 1 menos 2 seno quadrado de x. E, portanto, este limite final há de ser o mesmo que ter limite, quando x tende para 0, não é? De este cosseno de x que aqui está, e dado que quando tenho aqui cosseno de 2x, vai-me aparecer aqui precisamente apenas x, quer dizer, quando tenho aqui, digamos, 2, vai-me aparecer aqui 1, quer dizer que se eu tiver aqui 1, vai-me aparecer aqui de certeza 1 meio, isto será o mesmo que ter 1 menos 2 seno quadrado de x sobre 2. E o mesmo aqui, menos 1, claro que está ali. E o mesmo aqui, o cosseno de x sobre 2 há de ser, então, guiando-me apenas por esta fórmula que aqui está, 1 menos 2 seno quadrado, não é? De x sobre 4. X sobre 4. Quando aparece aqui, digamos, um ângulo duplo, aqui aparece, digamos, metade desse ângulo. Eu tenho aqui, portanto, um ângulo, aqui aparece-me sempre, digamos, metade do ângulo que aqui está. Aqui aparece-me, sei lá, aqui aparece-me 2 alfa, ou 2x, aqui teria que ter 4x. Se me aparece aqui x sobre 4, obviamente aqui terá que me aparecer x sobre 2. Portanto, tudo bem até aqui, vou aqui colocar menos 1. Obviamente, então, agora este 1 pode cancelar com este menos 1, não é? Este 1 também cancela com este menos 1, obviamente este menos 2 cancela com este menos 2, e então, ainda pelas propriedades dos limites, isto há de ser o limite, não é? Quando x tende para 0, propriedades dos limites e, portanto, atendendo, portanto, aqui o limite de uma potência, a potência do limite, há de ser o limite, não é, de seno de x sobre 2 sobre seno de x sobre 4, e isto tudo, não é, ao quadrado. E agora, aproveitando-me um pouco disto que me é dado que o limite, quando x tende para 0, de seno de alfa x sobre seno de beta x é igual a alfa sobre beta, pois eu aqui vou obter, digamos, 1 meio sobre 1 quarto, e isto aqui ao quadrado, o que me dá 4 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 4 sobre 2 é 2, 2 ao quadrado, que obviamente é 4. Portanto, neste momento já me interessei por cálculo deste limite, que me deu precisamente 4, então o resultado final será 1 mais este limite que aqui está, que me deu 4, será, portanto, 4 ao quadrado para este que aqui está, e isto tudo ao quadrado. Ou seja, 4 ao quadrado é 16, 16 mais 1 é 17, pelo que isto me dá precisamente 17 ao quadrado. E pronto, meus amigos, seria desta forma que eu resolveria este limite, atendendo a isto que me foi proposto. A todos, um ótimo dia.